Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Como estamos? Estamos continuando com o nosso treinamento, o nosso curso, né? Lembrando sempre a vocês, quem tiver dúvida, quem tiver algum esclarecimento para querer falar alguma coisa ou até comunicar alguma situação em relação à auditoria, em relação à norma que aconteceu nas empresas de vocês, onde vocês estão, na escola, onde quiser, e comentar no grupo lá. Pode comentar que a gente fica feliz em estar trocando esses conhecimentos, tá? Então, gente, agora a gente vai começar a parte de como é que eu audito, né? A gente vai ver agora passo a passo da norma, por partes dela, e eu vou passar para vocês o que é que vocês têm que procurar como auditor, na visão de auditor, em cada item daquela norma. Então vocês vão juntar agora tudo que vocês aprenderam de como auditar e agora o que é que eu vou auditar em cada item. Em cada item da norma, o que é que eu posso procurar para realmente verificar se esse item da norma está sendo atendido, tá? Como eu falei a vocês, tem muitos itens que são específicos para alguma coisa, mas tem item que é específico para tudo. Não tem especificação, ele é para tudo. Ele serve para tudo. A gente vai ver mais na frente aí. Então eu quebrei essa aula em duas partes. Primeiro a gente vai ver, auditar os requisitos, sendo que a gente vai ter uma visão, que é a aula 7, a visão nos processos organizacionais. Porque a ISO fala muito da visão de processo. Então isso é uma coisa nova da ISO. Então como é que vocês vão ter essa visão de processos lá quando você for auditar? Então eu separei isso do restante da norma que a gente vai ver passo a passo, tá? Então essa a gente vai dar uma ênfase maior, né? Para vocês conseguirem enxergar aí o que são os processos organizacionais. Então, quando a gente fala de processo, gente, a gente está falando de tarefa, de fluxo, de atividades, né? Dos processos da organização, que é ela que vai definir quais são os processos dela, como é que ela funciona. E o que é que a ISO faz? Ela abrange sobre o processo no 4.4. Por isso que eu estou pulando lá para o 4.4. Nos próximos a gente vai ver todos e no próximo a gente pula esse que a gente está vendo agora. E a gente vai ver isso aqui exclusivo para processo. Então, no item 4.4, a norma fala Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos. Então, ó, 4.4.1, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGQ, que é o sistema dela, processo necessário e suas interações. Então, aí você quer saber se você lá está conhecendo quais são os seus processos, como é que ele interage, de acordo com a norma. Então, tem esses itens aqui, ó, que ela pede que você fale, que ela determina que você faça. Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas deste processo. O que é que entra no processo? O que é que sai? Determinar a sequência e a interação desses processos. A sequência desse e como é que ele interage. Determinar e aplicar os critérios e métodos, monitoramento. Como é que eu meço o meu processo? Gente, isso aí chama-se de indicador. Como é que eu meço esse indicador? Determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Atribuir a responsabilidade. Quem é o responsável desse processo? É o gestor da qualidade, é o gestor do RH, é o gestor de compras. Isso a gente tem que verificar. E qual autoridade que ele tem? Abordar os riscos e oportunidades conforme determinado de acordo com o requisito 6.1. Lá no 6.1, vamos ver falar de riscos e oportunidades, tá? Mas deixa o 6.1 lá. Mas aqui você tem que abordar no processo os seus riscos. Avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados. Isso é continuidade, né, gente? Se teve mudança, se não teve mudança, se ele mudou, se não mudou, como ele está sendo melhorado. E melhorar os processos e o sistema. Então isso aqui você tem que conseguir enxergar se a empresa está aplicando nos processos dela, de alguma forma. Então, ó, o que é que ele fala? Manter ID para apoiar a operação de seus processos. O que é manter esse ID? Que ID é esse? Que informação documentada? São os documentos que você tem que demonstram os seus processos e que faz com que o processo gire, ande. Um exemplo, um processo de RH que tem um processo de contratação de pessoal.
Então tem alguma documentação que fala quais são os documentos, a capacidade, a habilidade, já que ele pede isso na norma, esperada para contratar alguém. Então esse documento você tem que manter esse documento. Já quando você faz um registro de treinamento, a pessoa não teve um treinamento, você teve que registrar, esse treinamento tá com certeza pode estar em um processo de capacitação e treinamento, por exemplo, um processo de RH que no meio tem a atividade de treinamento. Então o treinamento é um processo, é uma atividade. Então vai ter esses registros. Então o registro de treinamento é esse RTID para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. Você planejou lá que o processo de treinamento existe etapas e nessa etapa tem um registro. Esse registro é esse documento que ele pede aqui, reter identidade. O manter é um documento. Então lembrar, gente, que manter, quando a gente escuta a palavra manter, a gente lembra de documento. Você gerou um documento, por exemplo, voltando para RH de novo, qualidades, autoridades, responsabilidades, né? Treinamentos básicos de cada cargo. Então esse é um documento que você exige. Por exemplo, lá você exige lá para um inspetor que ele tem o curso técnico mecânico. Você colocou lá que ele tem um curso técnico mecânico. Então esse é um documento. Você tem que manter aquele documento. Você colocou lá que ele quer um curso técnico mecânico. O registro é o quê? Você vai reter o registro. Quando você for contratar alguém, você vai solicitar dele o certificado de curso técnico mecânico. Aí ele vai entregar o certificado. Esse é o registro que você vai ter que guardar para reter, porque esse registro bate de encontro com o documento e de encontro com a pessoa. Então fechou o ciclo aqui, tá, gente? Então isso tem que acontecer. Então como é que eu vou achar esses processos na empresa? As empresas vão fazer diversos tipos de processos. Tem um exemplo aqui, que é esse. Eu vou abrir um aqui para a gente ver, tá? Eu vou abrir um para a gente enxergar aqui um próprio processo do meu, tá? Para não mostrar de ninguém, eu posso mostrar o meu. O meu eu posso mostrar. O de ninguém eu não posso mostrar, mas o nosso eu posso mostrar. Então eu vou abrir o meu painel aqui, da ISO da Luiz Moraes, tá? Então, deixa ele abrir, eu vou lá em processos organizacionais. Pronto, aqui eu posso ver gestão da produção. Quero ver. Pronto, aqui como eu tenho a gestão da minha produção. Um processo. O objetivo do processo, produzir curso com conteúdo de qualidade e serviços de consultoria que garantam a entrega no prazo e dentro das especificações acordadas com o cliente. Esse é o objetivo que eu tenho. O processo anterior está vindo lá de gestão de vendas e oportunidade do SWOT está entrando no gestão da produção. Entradas, equipamentos e recursos, aí eu tenho essa parte aqui, eu tenho a parte de atividades principais, que é que ser feito. Tem as saídas do processo, tem os requisitos de saída do processo. Então aqui eu posso dar entrada, tá? Lembra que ele falou de entradas no processo, saídas do processo, atividade do processo. Ó, gente, aqui embaixo tem os riscos e oportunidades. Risco do processo, não fazer isso. Risco do processo, oportunidade do processo. Se tem alguma propriedade externa que a ISO fala em você ter que ter cuidado com propriedades externas, que são as propriedades do cliente que está com você, tipo um desenho, uma máquina, uma ferramenta, um dispositivo que está com você para você fazer algo ou até manter. Porque tem empresas que cedem a prensa, por exemplo, para bater peças, para forjar peças, para um fornecedor, para um cliente. E ele vai usar aquela ferramenta. Depois ele devolve. Então aquela ferramenta tem que ter, é uma propriedade externa, tem que ter registro, tem que ter uma salvaguarda. Ó, aqui ainda tem conhecimentos que eu preciso ter para fazer os cursos que eu estou fazendo. E quais são os documentos que eu aplico. Então esse tipo aqui de processo que você pode ver numa empresa é legal. Você pode enxergar dessa maneira. E você vai enxergar tudo que ele tem aqui. Também você pode enxergar como ele mostra aqui, como um fluxo, tá? Como um fluxograma aqui, ó, processo de aprovação de férias. Isso aqui é um processo de aprovação de férias. E aqui, ó, tem o sistema, o gestor. Então, dessa forma, você vai encontrar aqui como é que ele abrange o processo, a interação. Veja que tem interação, que é o fluxograma. Se tem algum registro, ó, registro das férias, né?
E se esse registro for importante para eles, você tem que verificar se esse processo está andando. Aí você pega o registro de férias. Registro de férias? Tá. Ah, tá de acordo, então o processo deles está andando. Esse aqui é o exemplo que eu te mostrei agora e esse é o outro. Então, o que a gente tem que ver no processo são essas, deixa eu voltar aqui, essas etapas, isso que a ISO pede aqui. Perguntar se tem entradas e saídas, ver se a sequência, e você consegue enxergar naqueles dois tipos lá. E você pode ter diversos tipos, tá, gente? Determinar e aplicar os critérios de monitoramento. Eu não mostrei monitoramento? Ó, naquele padrão lá que eu tenho, que está aqui no Excel, ó, monitoramento do processo. Ah, eu tenho. Como é que eu monitoro a minha gestão de produção? Eu monitoro com a satisfação dos clientes online e a satisfação dos clientes de serviços. Eu tenho esses dois indicadores. Ah, então eu tenho as entradas do processo, tenho o saída, tenho como monitorar. Tem um processo anterior, tem um processo posterior, então eu tenho a interação dos processos. Eu tenho responsável, claro que se a ISO só eu mesmo, Luiz Moraes, sozinho, então o responsável é o único Luiz Moraes, tá? Eu tenho risco, eu tenho oportunidades, conhecimento que eu preciso de documentos aplicados. Gente, esse tipo aqui de processo, esse tipo aqui de documento, eu já uso em várias empresas e toda vez ele é aprovado pela ISO sem nenhum problema. E vocês podem criar outro sem nenhum problema, tá? Então, eu vou mandar esse padrão para vocês, tá? Vou mandar esse padrão, vou deixar esse padrão aqui para vocês terem uma visão de como é o processo. Só que eu vou mandar ele apagado, tá? Tá ok? Para vocês entenderem como é que é feita cada coisa. Aqui, gente, a entrada é o computador que eu preciso, livro, apostila, manuais, site, software, microfone, fone de ouvido, para eu trabalhar. Atividades principais: levantamento e requisito de novos cursos e serviços, elaboração de cursos, análise crítica de novos cursos, aprovação de novos produtos e serviços. Isso é a gestão de produção. Saída: cursos presenciais online aprovados, serviços, consultoria, cursos online nas plataformas. Eu tenho que colocar nas plataformas os cursos, como eu coloquei esse lá na Hotmart que vocês estão usando. Então, uma saída é eu colocar os cursos na Hotmart, né? Requisito de saída: curso de qualidade, serviço de qualidade. Isso é o requisito que eu quero que saia, tá? Então, vocês estão vendo aí um pouco da apresentação do Luiz. Gente, e uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui é que vocês têm que manter a ID, né? Que é o documento. Que documento? Esse painel de processo, para mim, é um documento. Ele está lá mantido, ele tem uma revisão, e aprovação. Ele tem uma revisão. Então eu mantenho. E reter se tiver algum documento que eu retenha daquela situação lá. Por exemplo, se é uma gestão de produção, tem projeto, gente. Tem projeto. Eu faço um novo curso, eu tenho um registro de análise de curso e viabilidade de curso. Aí eu monto aquele registro, aí aprovo, eu mesmo monto, eu aprovo e guardo como registro que eu retenho a ID da gestão da produção. Tá, gente? Então, a gente viu agora só o 4.4, é o que você tem que procurar nos processos da empresa, tá? Pode ser esse tipo, pode ser um fluxo, pode ser diversos tipos ou outro que tenha como procedimento, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver o passo a passo da norma, a gente vai com a norma direto, vai ler a norma, ver uma parte da norma e dizer o que é que a gente precisa para poder pesquisar isso aqui, o que é que a gente procura aqui, tá? Que é a próxima aula. Tá ok, gente? Então, até mais, até outro dia. Qualquer dúvida dessa questão de processo, liga, manda e-mail, manda mensagem, entra no Instagram, conversa. Se você tiver algum outro tipo de checagem do processo, manda pra gente. Como é que se diz? Compartilha, né? E essa matéria eu vou mandar pra você. Esse material você já tem, mas eu vou mandar, vou deixar na planilha do download o arquivo lá do Excel para vocês terem essa planilha boa aí também, tá? Então até mais, um abração no coração. Bye, bye.